Estamos aqui com o ex-prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira, e ele nos fala desse Instituto Cacá Diegues. Como é essa história que você construiu, vem construindo aqui em Maragogi? Olha, o Instituto, isso foi uma ideia antiga, nossa, as pessoas que fazem cinema, as pessoas que fazem cultura, as pessoas que têm boa vontade com os mais pobres, né, as pessoas marginalizadas, né, porque tem uma conotação social aqui no nosso Instituto. E nós aí fundamos esse Instituto com um grupo pequeno, mas muito comprometido, no sentido de criar formação e capacitação para a cultura e para o cinema, né? Nós vamos ter agora, no próximo mês, mais tardar, no final do outro mês, um curso de capacitação para direção, para roteirista, para auxiliar de diretor, enfim. Estamos para jovens, sempre para jovens, né? Estamos motivando os jovens a se envolverem com as coisas que marcam profundamente a identidade de uma cidade, a sua memória, a cultura, né? E através dela o cinema. Na sua última gestão, você incentivou muito essa situação do cinema, artes cênicas, os trabalhos que você fez voltado à cultura aqui no município. Hoje essa situação deverá se continuar com o Instituto, né? Porque o município parece que não tem nenhum interesse, não tem demonstrado nenhum interesse pela cultura, é zero. E a gente preocupado, né? Precisa que algumas ações sejam mantidas de maneira perene, principalmente ligadas à cultura, né? Então a gente vai aqui montar uma biblioteca de consulta, tem a questão da invasão holandesa, a segunda invasão holandesa, que aqui foi um grande palco de combates, né? E de turnover das tropas, sejam elas portuguesas, espanholas e holandesas, como também tivemos a Revolução Praeira, que iniciou-se também aqui, né, no Engenho Tinga, tivemos a Guerra dos Cabanos, enfim, nós temos uma história muito rica que precisa consolidar esse amadurecimento, né, na memória das pessoas do nosso lugar. Um lugar só é vivo quando ele mostra a cultura que tem. Nós estamos interessados em também promover os agentes culturais, estamos trabalhando dentro da Lei Rouanet, com um compromisso, inclusive, do nosso deputado federal, Arthur Lira, que tem se comprometido nesse sentido, da gente conseguir recursos para manter o polo, não só deixá-lo aceso, mas também avançar, progredir, capacitar e se interligar mais à comunidade, que a comunidade deve ter o pertencimento da cultura que tem. Com tanto tempo já do Instituto, se nota um interesse por parte dessa juventude pela cultura? Muito. Já temos pessoas que nos consultam sobre essa questão da capacitação, né? Não é só capacitação, porque tudo isso que a gente faz, evidentemente, vira um filme. Estamos batalhando e trabalhando para ter um convênio com estrutura de educação como o IFAL, por exemplo, que representa tão bem a região, não é? Vamos ter contatos, inclusive, com a iniciativa privada, para dentro da concepção verde, voltado à COP30, que vai existir aqui em Belém em novembro. A gente dá demonstração de que é possível combater a poluição através de biodigestores, né? Através da recuperação das nascentes e a recuperação da mata ciliar dos nossos rios, né? Vamos reacender, vamos novamente trazer para a gente mesmo aqui, partindo do particular para o geral, a questão das bacias hidrográficas da região norte, que é uma coisa que a gente já iniciou, mas deu uma parada no tempo, de modo que tudo isso, né, vai influenciar certamente no desenvolvimento paralelo, vamos dizer assim, do município de Maragogi. E com relação a esse folclore rico aqui de Maragogi, também poderá ter esse resgate? Eu vou lhe contar algumas histórias. O Bumba Meu Boi, quando eu assumi aqui em 97, era o segundo Bumba Meu Boi original do estado. Só tinham dois, o de Tanquidar e o de Carro. Você tem uma ideia da originalidade, que é sempre de uma mesma família, né? Que é a família do Mestre Eurico, o saudoso Mestre Eurico. Então, também tem essa ligação em Tanquidar? Não tem ligação. O Tanquidar que era um, aqui era outro. Mas só existiam esses dois, que eram inclusive reconhecidos por estudiosos do assunto, como Ariano Suassuna, por exemplo. Tem aqui
o chamado samba de matuto, né, que realmente ele permeia essa região de São José da Coroa Grande até Japaratinga, não tem conhecimento de Porto de Pedras. Mas é uma tradição tão grande que eu vou lhe contar uma história que poucos sabem. Aquele engenho que a gente tem aí, chamado engenho do samba, esse samba, na etimologia portuguesa, certo? Ele está inscrito na Torre do Tombo de um processo da Santa Inquisição de 1757-58, daqui de Maragogi. Não existia a palavra samba em canto nenhum, em língua nenhuma, né? Em nenhuma cultura que não fosse a cultura portuguesa daqui do Brasil, do engenho do samba. A Dona Maria Buarque de Gusmão casou com um porto-calvense, teve 11 filhos. Naquele tempo você só formava o primogênito, ou era padre, ou era médico, ou era advogado. Não tinha outro caminho, na época eu acho que não tinha faculdade de engenharia. Só eram desses três. O resto era da lavoura, era do gado, era da plantação de cana, né? Era da roça. E a Dona Maria foi a primeira mulher que gerenciou o engenho de cana-de-açúcar no Brasil, pelo menos no Nordeste brasileiro, se tem fato disso. E formou os 11 filhos. Os 11. 6 foram para o Rio de Janeiro. 5 ficaram por aqui, né? São os primeiros Buarque, ou de Gusmão, ou de Holanda, são daqui. É tentador supor que a palavra samba, quando surgiu, que elas levaram os negros, os chamados negros de casa, né? As mucamas que foram lá para o Rio de Janeiro, migraram lá para o morro. Quem sabe, é tentador supor, que o samba, como você conhece, samba do Rio de Janeiro, do começo do século XX, né? Não tenha nascido em virtude dessa migração desse povo daqui para lá. Mas o engenho está aí, se chama engenho do samba, que na verdade não era samba, era uma dança de umbigadas, como é o bom dançarino de samba, que ainda hoje faz assim, por exemplo, aí em alguns folguedos daqui, como o coco, a dança do coco, né? Era samba. Os portugueses não diziam samba, diziam samba. E aí essa corruptela consagrou-se como sendo o samba, que eu acredito que tenha nascido de fato nesse engenho que eu acabo de falar. Qual foi a ideia que o levou a criar essa homenagem para o nosso cineasta? Cacá Diegues foi homenageado enquanto vivo. Ele não havia morrido ainda. Para mim, é uma das maiores expressões da cinematografia brasileira. Um camarada que lutou, inclusive, contra a ditadura, a favor de princípios democráticos, junto com outros, né? Teve uma produção de filmes sensacional, mas nunca negou, que é uma coisa curiosa, a origem da Terra, nunca. Basta dizer que os 2 últimos filmes dele, Deus é Brasileiro, foram filmados aqui, né? E saiu pequeno daqui, né? Saiu pequeno, saiu acompanhando o pai dele, que era outro grande pesquisador, outro grande historiador, outro grande sociólogo, que era o Manuel Diegues Júnior, que era o pai dele. E, evidentemente, que sobrou de uma reunião que tivemos com as pessoas que fazem o polo, a ideia de homenagear o Cacá Diegues, nada mais justo. Lamentavelmente, durante o transcorrer da consolidação do polo, ele faleceu. Recentemente, né? Mas também tivemos essa notícia triste e uma boa. Então, logo a morte do Cacá Diegues, não demorou um mês, o Brasil foi consagrado com um prêmio de um Oscar, né, como o melhor filme estrangeiro, e inclusive disputou mais outros 2. Foi muito importante para o cinema brasileiro, depois desse tempo todo, né? Aí ele que inclusive foi uma das estrelas do cinema novo brasileiro, com o Glauber Rocha, com esses outros. O Instituto ele também dá uma nova tônica para Maragogi, né? No sentido de que aqui deixa de ser o turismo de sol e mar para ter a cultura inserida nesse contexto. A cultura culinária, a cultura histórica, a cultura popular. De fato, a gente quer resgatar tudo isso, né? Para que a gente tenha um outro olhar, que não seja só o turismo de sol e mar, né? O outro olhar, que é um olhar de se fazer aqui uma trilha histórica, de se fazer um museu com pessoas que vão doar, eu inclusive, objetos
que marcaram profundamente a época histórica de Maragogi, né? Maragogi veio desde o começo do século XVII. Em 1619 a gente já tinha documentação do Oiteiro de São Bento, da igreja do Oiteiro de São Bento, que era um hospício. Nada a ver com lucro, né? O hospício era uma casa de passagem para os monges beneditinos, que detinham inclusive a Sermaria de São Miguel do Milagres, era um deles. Está descrito no livro de Ivan Fernandes Lima, nosso geógrafo. De modo que a gente pensa inclusive em atrair jovens tanto para essa capacitação, como para o ensino, como para o treinamento, como também para a pesquisa, para se fazer pesquisas sérias. Por isso que a gente vai montar essa biblioteca virtual e também presencial, para que o polo atraia essas pessoas de estudo para cá, para dentro do polo. E a grandeza desse trabalho do Instituto, vocês vão realizar um grande evento agora no meio do ano? De 19 a 21, a gente, através do lance do braço do turismo, vamos falar sobre governança, vamos falar sobre geração de emprego dentro do turismo, evidentemente calcado, né, na cultura. Vai ser um evento muito grande, importante, nacional, que acontecerá aqui no Praia Dourada, entre 19 e 21, com a presença, inclusive, do nosso ministro do Turismo, Celso Sabino. Falamos aqui com o nosso ex-prefeito, um grande adepto à cultura, né, um defensor da arte, Fernando Sérgio Lira, para o Folha do Norte, Jornal do Povo, a visão de Alagoas.